bem-vindos a mais um Eco Bagagens. A economia tem um papel crucial na vida de todos nós. Vamos entender hoje um pouco da sustentabilidade no mercado financeiro. Quando a gente fala em investimento, a gente pensa num mundo melhor, num mundo onde as pessoas procuram ter harmonia, equilíbrio, e isso também é sustentável porque traz equilíbrio para a sociedade. O que é um bom investimento hoje no Brasil? Bom, hoje no Brasil a gente tem diversas linhas de investimentos. A gente considera o bom investimento é aquele que está adequado ao perfil do cliente, dentro do que ele busca, com um risco adequado e que oferece uma rentabilidade agradável para ele. Fala-se há muito tempo que o Brasil é um país que tem um risco enorme. Dentro do trabalho de vocês, a plataforma que vocês trabalham, hoje é arriscado investir no Brasil ou não? Hoje o Brasil está passando por um processo de mudança, né? A gente acredita que o mundo está olhando para o Brasil. Se as coisas acontecerem como vem acontecendo, a grande oportunidade está em Brasil, tanto para investimentos conservadores, né? O Brasil ainda pratica as maiores taxas de juros do mundo, quanto para investimentos mais agressivos como bolsa de valores. É interessante isso, né? Queria que você até falasse um pouco. Por que os nossos juros são tão altos, tão elevados em comparação a outros países? Isso mesmo, nos países mais desenvolvidos, taxas de juros praticadas giram na casa de 2% ao ano, algumas economias até juros negativos, justamente para estimular a economia, né? No Brasil ainda a gente não tem esse controle, estamos caminhando para uma taxa de juros mínima histórica, mas tem muito a ser feito a questão de controle de inflação, produção, geração de emprego. Então é uma cadeia que a engrenagem toda precisa estar funcionando para a gente conseguir ter um juros baixo e consistente, não como foi no passado. Eu entendo, por exemplo, essa plataforma que vocês têm de XP Investimentos, ela consegue perfilar cada pessoa e saber qual o melhor investimento, onde tem menos risco, conforme o perfil de cada um deles, é isso? Nosso trabalho funciona a identificar, né, as oportunidades de acordo com o perfil e o objetivo do nosso cliente, e dentro da nossa plataforma a gente tem uma plataforma aberta. Uma plataforma aberta quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou comprar investimento como eu compro qualquer produto hoje em dia. Eu comparo, né, entro no meu smartphone, faço um comparativo dos produtos e tomo a melhor decisão. Hoje, quando eu vou fazer investimentos no banco de varejo, eu chego na instituição A, eu só tenho um produto do banco A. Se eu estou através da nossa plataforma aberta, eu tenho diversos bancos em um único só lugar e eu comparo as condições e escolho o que é melhor para mim. E é mais flexível, né? A pessoa não fica amarrada ali, condicionada a uma coisa só, não é? Muito mais flexível e com muito mais variedade. É o que a gente fala, você tem acesso realmente ao mercado como um todo, a grandes bancos mundiais, a bancos nacionais, grandes casas, grandes instituições. E a curto, médio prazo, qual o prognóstico que você faz hoje dos negócios no Brasil, na recuperação econômica do país? Qual a análise que você tem hoje sobre esse momento? Esse ano a reforma da Previdência era o grande trigger do momento para estimular a economia. Demorou mais do que o previsto, mas está saindo um pouco acima do que a gente imaginava no começo. Então, para esse ano, a recuperação da economia ela vai ser um pouco mais lenta. Mas a expectativa do mercado para os próximos 3, 4 anos é um crescimento forte, porque as mudanças que estão acontecendo hoje são mudanças estruturais. Então a gente vê hoje, por exemplo, a perspectiva do Boletim Focus para o ano que vem de crescimento, a gente está falando na casa de 2%, 2,5%. Então uma atividade econômica acontecendo e mercado reativando. Então é o momento agora de prospectar negócio. Sim, é o momento de começar a plantar para começar a colher em 2020. Legal, obrigado. Viu? Obrigado. Uma parte importante de se obter sustentabilidade no mercado financeiro é que as instituições têm que seguir uma agenda verde. Vamos entender um pouco disso numa visão jurídica. Olá, vamos falar hoje um pouquinho sobre sustentabilidade financeira? Primeiro, é importante saber que a sustentabilidade ela está prevista no artigo 225 da Constituição Federal e ela diz respeito às ações da humanidade em equilíbrio com a natureza e o ecossistema para preservar o presente para as futuras gerações. Partindo desse princípio, em 2015, a ONU ela formulou um documento que nós chamamos de Agenda 30, porque são itens relacionados a ações previstas principalmente até 2030, onde existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, conhecidos como ODS, e 169 metas
para que o governo, apoiado pelo setor privado e também a população civil, possam ter um indicativo por onde caminhar. Ou seja, esse projeto ele indica por onde começar, por onde agir, para onde ir. E partindo desse princípio, a ODS 17 ela fala sobre sustentabilidade financeira no sentido de que há necessidade de iniciativa de apoio ao progresso sustentável. Isso quer dizer, nós temos empresas que são diretamente ligadas à sustentabilidade. Essas empresas elas precisam de recursos para executar. Isso não quer dizer que antes a gente já não tivesse isso no nosso ordenamento, tá? A Resolução 4.327 de 2014 do FEBRABAN, ela tem uma base no artigo 70 da Constituição Federal e ela instituiu diretrizes de políticas de responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras, de modo que essas instituições não apenas criassem fundos referentes ao meio ambiente, mas também que essas instituições elas fizessem um monitoramento, ou seja, um levantamento de dados de impacto, ok? A gente pode citar, por exemplo, outras normativas que traziam a necessidade dessas instituições de estarem fazendo um monitoramento, como por exemplo em 2019, que teve o desastre da Vale, e aí a Agência Nacional de Mineração lançou alguns princípios de monitoramento dos efeitos de Brumadinho e os impactos no sistema financeiro. Outro exemplo também interligado a isso é a Resolução Bacen 3.896 de 2010, que constituiu o Programa ABC da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e também a Resolução sobre a Avaliação do Bioma Amazônico Protegido em 2008. Mas o primeiro manifesto nesse sentido foi feito em 1995 e trata do Protocolo Verde. Atualmente, o Banco Nacional ele vê a necessidade de criar não apenas fundos, mas promover políticas para a criação de linhas financeiras que dê liquidez e sustente as reservas internacionais para investir na cultura sustentável, também na redução de impactos ambientais e na revisão das questões de responsabilidade socioambiental no sistema bancário. Por isso, o Banco Central Nacional, em 2020, criou sua própria agenda sustentável, aonde, através de várias metas, objetivos e indicações, ele cria um sistema capaz de alcançar o mercado e garantir que o governo possa executar todos os objetivos sustentáveis da Agenda 2030. É claro que isso está fora da nossa realidade dizer que 100% vai estar realizado, mas hoje em dia a visão é totalmente diversa, porque antes era um pouco difícil conseguir esses financiamentos, porque as empresas acreditavam que o meio ambiente não era rentável. Porém, hoje já existe, por exemplo, a cultura dos 4Gs, que é uma cultura financeira e fala do ganho, fala de gerar capital, e ela mostra a liquidez sensata de se investir na sustentabilidade empresarial. Isso porque é líquido e certo o retorno. Uma vez que você investe na sustentabilidade, você está usando uma melhor produção e um melhor uso dos seus recursos, ou seja, um ganho interno, e também está garantindo menores gastos financeiros, fora a publicidade, porque o público voltado ao nicho de meio ambiente, ele vai buscar essas empresas no mercado fidelizadamente, todos os dias. Por isso, o impacto financeiro da sustentabilidade é cada vez maior e tem sido obrigatório
a cada dia monitorar e aumentar a frequência de investimentos e criações de fundos de reservas que invista nesse conteúdo. Bom, é isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá na ODS 17, vale a pena dar uma lida, tá bom? Ótimo dia e até mais! Um dos grandes polos do Brasil que trabalha com sustentabilidade também tem hoje uma política voltada para essa sustentabilidade no mercado financeiro. Vamos conhecer um pouco mais. Olá! O assunto que eu trouxe para vocês hoje diz respeito à entrada do mercado financeiro e do setor bancário nas discussões sobre sustentabilidade. Vocês devem ter percebido que de um tempo para cá aumentaram as discussões em relação aos critérios ESG. O que são esses critérios ESG? Environmental, Social and Governance, ou ambiental, social e governança. Além dos problemas para o ser humano, as empresas começaram a descobrir que isso pode trazer um impacto econômico muito grande para elas. Então, por exemplo, se eu for pensar no aspecto ambiental, que é o mais claro, que a gente consegue perceber bem que é o dia a dia da gente, né? Eu consigo perceber que o planeta está aquecendo, eu consigo perceber que a elevação do nível do mar, as discussões sobre o plástico, elas estão na mídia. E qual que é o impacto disso para as empresas, né? Como que isso pode afetar as organizações e principalmente o setor bancário? Bom, se a gente considerar que os fenômenos ambientais, eles trazem algum prejuízo para as organizações e normalmente quem vai pagar esse prejuízo são as seguradoras, a gente vai perceber que para as seguradoras esse tema é um tema muito sensível. Então, muita gente questiona qual que é o efeito de tudo isso na economia mundial. E tem muita gente dizendo que um desastre ambiental global pode trazer uma crise econômica muito maior do que a crise da Covid. Os países mais pobres sofrem com a falta de remédios, com a falta de vacinas. A gente está vendo isso na televisão todos os dias. E, mais uma vez, como é que isso impacta a empresa, né? Os países desenvolvidos, eles simplesmente não podem erguer um muro para barrar a entrada de pessoas dos países mais pobres. Então, todos esses problemas sociais que afetam os países mais pobres, com certeza eles afetam também os países mais desenvolvidos. E, finalmente, o G, né, do ESG. Por que o G, ou a governança, está ganhando tanta atenção? Nos últimos anos, o que a gente tem percebido? Uma série de escândalos envolvendo empresas, questões relacionadas ao uso indevido do poder, questões éticas, falta de transparência, propina. Então, o que a gente percebe? Cada vez mais a sociedade está demandando um comportamento ético e transparente por parte das organizações. E quem vai definir isso é a governança das grandes empresas. Então, a gente justifica a entrada desse mercado financeiro nas discussões de sustentabilidade como uma forma de reduzir o risco, né? Risco de ativos, risco de investimento. Então, a tendência é que cada vez mais os bancos, as seguradoras, né, e todas as empresas do setor financeiro, cada vez mais elas mergulhem nas questões relacionadas à sustentabilidade. Como a Europa está se movimentando em termos sustentáveis na sua economia? Você vê hoje a sustentabilidade dentro do mercado financeiro? Bom, quando nós pensamos em sustentabilidade, a primeira questão que vem à minha mente são processos, né? Então, determinados processos que permitem com que determinada situação se perpetue, né? O mercado financeiro, dentro das suas mais variáveis perspectivas, ele se demonstra algo muito dinâmico, né? Então, quando a gente pensa sobre a sustentabilidade do mercado financeiro em si, né, e depois eu vou entrar na questão das empresas sustentáveis no mercado financeiro, ele é algo que, por sua natureza, vai oscilar, né? Então,
o mercado financeiro, dentro desse dinamismo, é importante que essa oscilação ocorra para que a gente tenha uma troca dos players, né? Por isso que existe a ascensão social, né? Por isso que pessoas que compram ações e vendem ações, às vezes ganham e outros perdem dinheiro, né? Então, o quão sustentável o mercado financeiro é, a resposta é 100%, né? Ele nunca vai vir 100% a bancarrota, né? Mas dentro das perspectivas de investimento que alguém pode fazer ou não, né? Ele vai ter uma série de ganhos ou perdas, né? Agora, pegando esse gancho, pensando dentro das empresas de sustentabilidade no mercado financeiro, eu acho que hoje na sociedade em que temos, elas estão presentes, estarão cada vez mais, porque hoje o investidor ele não busca só lucro, né? Antigamente ele visava mais o ganho financeiro dele. Hoje, quando você compra a ação de uma empresa, você, além de se tornar sócio dela, você se torna co-participante da ideologia dela. Então, dificilmente você vai querer ser dono de uma empresa que prejudica o meio ambiente, que não tem boas práticas de reciclagem, que não tem boas práticas com o seu entorno. Eu creio que existe até a expressão green marketing agora, né? Então, tanto os investidores, os acionistas, os stakeholders, como até mesmo os próprios consumidores estão cada vez mais preocupados em saber de onde estão adquirindo as suas ações e os seus serviços. Você vê isso realmente de fato como um outro nível de consciência ou como uma moda, onde as pessoas vão para o politicamente correto? Nossa, excelente pergunta, excelente pergunta. Eu acho que em certo nível ambos, né? Eu acho que as pessoas estão tendo uma consciência maior sobre a necessidade de proteger aquilo que nos dá vida, né? Porque se nós formos pensar, nós somos seres que dependemos 100% da natureza, né? Tanto para alimentação, quanto dos recursos naturais, da produção que nós temos, dos mais diversos bens e serviços que temos na sociedade, né? Então, eu creio que essa consciência tem aumentado, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma moda, né? Onde muitas vezes as pessoas acabam consumindo produtos que acabam acreditando ser verdes, acabam acreditando que fazem bem para o meio ambiente, mas devido a justamente essa questão ser apenas superficial, né? Não vão a fundo e acabam não tendo real conhecimento sobre as empresas que estão adquirindo. Você vê hoje o mercado financeiro sustentável na Europa, por exemplo? É interessante porque a discussão da sustentabilidade no Brasil, tem até uma teoria que diz que geralmente o Brasil está 20 anos atrasado em relação ao mundo desenvolvido, né? E ela já é muito mais antiga, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a questão das energias renováveis, dos transportes a não combustão, né? Você pega vários países da Europa ali, é muito comum as pessoas utilizarem bicicletas, né? Se a gente for parar para pensar na maior metrópole da América Latina, que é a cidade de São Paulo, a gente está tendo um avanço, né, de ciclovias e do uso de bicicletas, talvez nos últimos 10 anos, 7 anos, né? Então, realmente a sustentabilidade no mercado financeiro europeu ela é muito mais latente que o nosso, né? Mas estamos dando passos, né? Então eu vejo que em um futuro, espero que breve, mas não tenho certeza se posso fazer tal afirmação, né, que nós consigamos estar no mesmo nível. Você representa no Brasil um fundo de investimento de Israel. Como o seu fundo ajuda a desenvolver a sustentabilidade financeira? Legal. Hoje eu sou o gestor da The Way Investments e basicamente o fundo ele investe em energia renovável. Nós podemos ficar aqui mais ou menos umas 3 horas falando de todos os benefícios, né, de você ter uma energia renovável, a não queima de carvão, a não queima de combustíveis fósseis. Eu creio que a grande questão dos fundos de investimento, inclusive do qual eu represento, é que nós precisamos realmente ter práticas mais sustentáveis. E uma coisa importante mencionar, Rogério, é que muitas vezes as pessoas esquecem que sustentabilidade está atrelada ao ganho financeiro. Hoje as pessoas utilizam energia solar muito mais do que utilizavam no passado, porque, claro, a tecnologia evoluiu, a capacidade da placa de retenção de energia é maior, né, e tudo mais. Então, chega no momento onde não ser sustentável não compensa. É financeiramente inviável não ser sustentável.
né? Então, eu creio que a maior ajuda que o fundo que eu represento dá, e inclusive muitos outros, é realmente incentivar mercados que representem todas essas qualidades de sustentabilidade, né? Por último, você vê os bancos do Brasil indo nessa linha sustentável, a gente vê que um ou outro anuncia ter financiamento no setor, mas isso é realmente uma coisa concreta? Ótima pergunta. Eu creio que o Brasil está passando por uma revolução no sistema bancário dele. E banco como a gente entende, ou entendia talvez nos últimos 5 anos, estamos caminhando para ser uma coisa obsoleta no passado. Imagino que nos próximos 5, 6, 7 anos não tenhamos mais agência, não tenhamos mais cheque de papel. Cheque de papel já é uma coisa que quando a gente pensa hoje, a gente nem lembra mais a última vez que recebeu ou emitiu, deu um cheque, né? Assinou o cheque. Então, os bancos entenderam que tanto o processo de sustentabilidade da sua própria agência, né, da utilização de papel, da emissão de cartões, da emissão da locomoção das pessoas, né? Isso é uma coisa que eles tiveram que se adaptar. Então, ou vai se adaptar, ou vai sair do mercado. Hoje nós temos, não vou citar nomes, mas com certeza os nossos telespectadores conhecem no mínimo 3 de cabeça, né? Que são os bancos digitais grandes aí, que vieram para realmente forçar o mercado a ser mais justo, a ser mais competitivo, porque o Brasil, dentre os grandes bancos, nós temos um banco internacional só hoje, um banco de varejo internacional, todos os outros são nacionais, né? Então, os bancos digitais eles vieram justamente para forçar o mercado a ser mais competitivo e competitivo na questão da sustentabilidade também. O mercado de criptomoedas surge como uma possibilidade de também se praticar a sustentabilidade no seu segmento. Vamos entender um pouco melhor. Olá, Rogério, como é que você está? Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho de criptomoedas, criptoativos. Então, vamos falar da sustentabilidade, do mercado financeiro. Bom, então imagine um mercado, onde você tem uma moeda que não sofre variação do seu valor, sejam por regulações governamentais, sejam por políticas mal implementadas. Nós convivemos aí, aqui no Brasil por anos, com super hiperinflação. A gente tem exemplos, por exemplo, na Venezuela, onde o governo desandou com o sistema cambial lá e a moeda praticamente não vale nada. E você imagina onde você não precisasse expor seus dados também para realizar transações, você pudesse ter a privacidade de seus dados. E essa mesma moeda, ela não pudesse ser falsificada e cujo risco nas transações, ou seja, para você fraudar essa transação, para você atualizar, para você roubar, é praticamente zero. Tá? Imagina um mercado assim, a gente está falando do mercado Bitcoin, baseado na rede blockchain, que é o segredo, o que traz valor, para esse criptoativo. E assim, falando das vantagens, normalmente o lastro de uma moeda, ela é a confiança no emissor, certo? Então, por exemplo, você pega uma moeda, uma nota de R$200, uma nota de R$100, essa nota ela é emitida pelo governo brasileiro. Então, qual é a confiança de que aquele dinheiro de fato vale aquilo? É a confiança na garantia dos nossos políticos. O dólar, ele é emitido pelo governo americano desde a década de 70, onde a partir da década de 70 o lastro não passou mais a ser mais o ouro. Até a década de 70, para você emitir o dólar, você tinha que ter guardado nos cofres do Tesouro Americano mesmo a quantidade em dólar para garantir que de fato aquela moeda que você está emitindo ela tem valor. Então há muito tempo, desde o século passado, que os governos já não fazem mais isso. Então o lastro, a confiança daquela moeda é a confiança nos governos que emitem. Então hoje a falta de confiança ela é tão grande nas transações, na emissão de moedas, no valor das coisas, que nós precisamos de muitos terceiros para garantir as nossas transações. Trazendo o exemplo do Bitcoin, onde você tem uma rede que ela te garante, você não tem um ponto único de falha, então, porque a rede te garante que aquela transação está dividida entre várias redes, ela te garante
garante que a moeda ela não é inflacionária. Então, ou seja, você tem um limite de emissão de até 21 milhões de unidades de Bitcoin. O real você pode emitir, né, o governo pode emitir reais sem limite, né, o dólar pode ser emitido sem limite, por isso que a inflação ela vem com menos moedas, né. Um dos grandes motivos é esse, você não tem freio, né, para a emissão das moedas. E o Bitcoin não, ele já tem um limite pré-estabelecido pelo algoritmo dele. Então, você tem uma moeda que ela vai ficando cada vez mais escassa, né? Você tem um sistema financeiro que ele é antifraude, você não tem um único ponto de falha, então você tem várias vantagens no uso do Bitcoin. E eu posso transferir um Bitcoin para você sem que eu tenha que passar por um banco central, por um banco. Basta eu ter o seu endereço da sua criptomoeda, do seu wallet, e eu posso transferir o meu Bitcoin para você. Entendeu? Muito simples assim, muito simples. E nesse mundo virtual, né, no caso, o mundo de criptoativos, né, porque virtual nossa moeda já é há muito tempo, né? Dificilmente você usa uma moeda física, né, um dinheiro em papel para pagar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, se eu saco 100, 200 reais por mês é muito, e eu acredito que vocês, né, vocês devem ter a mesma prática. Nosso dinheiro já é virtual. A questão é o que está por trás é a garantia dele. Falando de criptoativos, que na verdade é uma moeda criptografada, né, que é o que garante a segurança, garante, né, todo o registro das transações dentro da blockchain, e você pode ter o seu banco em casa, né? Você não precisa ter o banco, você precisa mais de um terceiro para ser custodiante da sua moeda. Você pode ter uma ledger, né, que é no caso um livro razão, como se fosse, e aqui você guarda todas as suas transações. No caso a ledger não é, você pode guardar até 3 criptomoedas, né? Bitcoin você pode guardar aqui até 300 unidades, se não me engano. Então é bastante coisa, né? Então você pode levar isso aqui para qualquer lugar do mundo, você pode transferir o que está aqui para qualquer pessoa que você conheça, que tem uma carteira não necessariamente física, pode ser no celular, pode ser no notebook, e você passa a ser um custodiante do seu dinheiro. Então é isso que os criptoativos, né, no caso o Bitcoin, vem a fazer atualmente. E como é que a gente trabalha, né, na consultoria, né? Nós investimos em Bitcoin, né? Então com rendimentos aí bastante consideráveis, assim, muito, muito maior do que o mercado financeiro oferece, né? E algumas outras altcoins também que estão valorizando, né? O Ethereum, a Cardano, e também posicionamos boa parte dos investimentos dos nossos clientes em Tether, que é uma altcoin, na verdade não é uma altcoin, é uma stablecoin, porque ela está relacionada e ela está pareada ao dólar, né? Então a gente posiciona muita coisa ali também para que não perca valor do seu investimento. E falando do mundo pós-Covid, a procura, né, o mercado hoje de criptoativos já é de 2 trilhões, né? A gente está falando de 2 trilhões de valor, né, de dólares em criptoativos, né, em criptomoedas. É um mercado que não para de crescer. No Brasil você começa a ver recentemente, né, um ETF, né, que é um fundo que trabalha nos índices, né, de uma carteira de criptoativos, né? Foi lançado recentemente pela Hashdex, né? E você começa a ver mais pessoas procurando saber como é que funciona essa questão de criptoativos, como é que eu posso investir, como é que eu posso ter minha criptomoedas. Então, o nosso, né, falando assim, dinheiro físico, cada vez mais ele vai desaparecendo, né? Então, muito em breve, o nosso dinheiro vai ser basicamente virtual, sendo ele criptoativo ou falando de crédito, cartão de crédito, o que for, né, débito, ou você usar aquilo que está dentro da sua carteira, dentro de um custodiante, e pode ser um banco, pode ser, né, um banco terceiro, ou pode ser você mesmo. Você pode ter a tua própria conta, você pode ser o custodiante do seu valor, se você tiver uma ledger, e se você estiver falando de criptoativo. Então é um mercado disruptivo que vem para mudar não só, né, a nossa forma de lidar com negócios, mas todo o sistema financeiro, todas as transações, tudo aquilo que a gente pode falar em termos de negócio, isso veio para modificar e para melhorar, tá bom? Abraço. Chegamos ao final de mais um Eco Bagagens. Agradeço a audiência de todos e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!